Existe uma frase que ecoa em consultórios, em grupos de família e em comentários da internet há mais de 20 anos. Mulher com histórico familiar de câncer não pode fazer terapia hormonal. Ponto final. E dito com tanta convicção que parece uma lei da natureza, e é justamente por isso que tantas mulheres com sintomas pesados da menopausa desistem de procurar tratamentos antes mesmo de conversar com um médico. Hoje eu quero sentar com você e desmontar essa frase com calma, consciência e mostrando porque ela é uma simplificação perigosa desse processo. Antes de tudo, eu preciso separar três coisas que vivem sendo embaralhadas, porque essa confusão é a raiz desse mito. Uma coisa é você ter histórico familiar de câncer de mama, por exemplo, ou seja, uma mãe, uma tia, uma avó que teve essa doença. Outra coisa completamente diferente é a própria mulher, ou seja, você, com algum histórico pessoal de câncer. E uma terceira é carregar uma mutação genética, como por exemplo o BRCA. São três cenários distintos, com pesos distintos e tratados três como se fossem a mesma proibição, é onde mora o erro. O mito pega o caso mais brando, o histórico familiar, e aplica ele à regra do caso mais delicado, e não faz sentido aqui. E aqui entra o ponto que muda toda a conversa, porque vem do estudo que é a própria origem desse medo. Quando a gente fala dos riscos de terapia de reposição hormonal, quase sempre estão se referindo de forma, muitas vezes sem saber, ao Women's Health Initiative, o famoso WHI, publicado em 2002, já fiz o vídeo sobre isso. E pouca gente percebe que o WHI não foi um estudo só. Ele teve dois braços diferentes, com formulações diferentes, e isso muda absolutamente tudo. No primeiro braço, as mulheres usaram uma combinação de estrogênio mais uma progestina sintética, a tal da medroxiprogesterona, e foi esse grupo que mostrou o aumento do risco de câncer de mama. E foi esse número isolado do contexto que virou manchete no mundo inteiro e gerou a frase que hormônios causam câncer. Mas existe um segundo braço, quase que ninguém fala, e nesse braço as mulheres que tinham feito histerectomia, ou seja, retirado o útero, e por isso não precisavam da progestina, utilizando apenas o estrogênio. E preste atenção no que aconteceu, porque é o oposto do que te contaram. As mulheres que usaram só estrogênio não tiveram aumento do câncer de mama, tiveram redução. No acompanhamento de longo prazo, a queda na incidência do câncer de mama foi de cerca de 23% e foi estatisticamente significativa e não foi acaso. E tem mais, a mortalidade por câncer de mama nesse grupo também caiu de forma expressiva em torno de 40%. Ou seja, no braço, só com estrogênio, a terapia se comportou como um fator de proteção e não de risco. E ainda tem uma camada de interpretação que foi atropelada naquela época. A idade média das mulheres do WHI passava dos 63 anos. Muitas, já mais de uma década depois da menopausa, acabaram pegando um grupo de mulheres numa fase específica da vida e estenderam a conclusão para todas, inclusive para mulheres 40 a mais, que num momento biológico bem diferente, e foi como avaliar os efeitos de começar a se exercitar aos 70 e concluir que exercícios não servem porque você tem 45. Quando os dados foram reanalisados por faixa etária, surgiu o conceito de janela de oportunidade. Iniciar a terapia mais cedo, mais perto da menopausa, muda o equilíbrio entre risco e benefício em torno de uma forma muito mais favorável. Para no que você acabou de ouvir. O mesmo estudo, que é usando o tempo inteiro para assustar as mulheres, quando você abre e separa os dados por formulações, mostra dois resultados em direções opostas. Um braço com mais risco, outro braço com menos risco. E a única diferença relevante entre eles foi a presença ou não daquela progestina específica. Isso nos leva à conclusão central desse vídeo e eu quero que você grave essa ideia. O risco não está na terapia hormonal como categoria. O risco depende da formulação. Falar em hormônios como se fosse uma coisa só é tão sem sentido quanto falar em remédio como se fosse uma coisa apenas. Existem estrogênio isolado, existe estrogênio combinado, existem diferentes tipos de progesterona, existe a progesterona natural micronizada, que tem um perfil bem diferente daquela progestina sintética utilizada nos estudos WHI. Existe a via oral, existe a via da pele, existe a via dos implantes, existe a testosterona. Cada combinação dessas tem um comportamento próprio em relação à mama. E jogar tudo isso num balde só, chamando de terapia hormonal, é o que sustenta esse mito. E vale entender por que essa progestina pesou tanto.
O tecido da mama responde aos sinais hormonais e a forma como cada molécula conversa com as células ali dentro não é igual. A progestina sintética utilizada naquele braço do WHI, a medroxiprogesterona, parece estimular a proliferação das células mamárias de um jeito que o estrogênio sozinho não faz. Em algumas pesquisas, a progesterona natural micronizada mostra um comportamento mais favorável que essa versão sintética. Ou seja, nem o estrogênio é o vilão da história original e foi a parceria com uma progestina específica que mudou, enviando um sinal à mama. Quando você troca a peça, você troca o resultado. Agora eu preciso ser muito mais claro com você, porque equilíbrio é o que separa informação séria de discurso irresponsável. Nada disso significa que histórico familiar não importa. Importa sim, é uma informação valiosa que entra na avaliação e que pode, em alguns casos, mudar a escolha da formulação, a dose ou a forma de acompanhar a paciente ao longo do tempo. O que eu estou dizendo é diferente. Histórico familiar não é contraindicação automática, que fecha a porta antes da conversa começar. Ele é um dado a ser pesado e não uma sentença. E os cenários mais delicados que eu citei lá no começo continuam pedindo cautela redobrada. Uma mulher que já teve câncer de mama é uma situação clínica completamente diferente, que exige uma avaliação especializada e muito mais individualizada. Quem carrega uma mutação como a do BRCA também precisa de um olhar específico, geralmente com a participação de um time que entenda desse risco genético. Eu não estou dizendo que todo mundo pode sair por aí utilizando hormônios. Estou dizendo que a frase pronta genérica que joga toda mulher com qualquer parente que teve câncer para fora do tratamento, essa frase ela não se sustenta diante da ciência. E por que isso é tão importante na prática? Porque o medo cobrou um preço alto e silencioso. Durante anos, milhões de mulheres atravessaram a menopausa, sofrendo com insônia, ondas de calor, perda da massa muscular, queda na libido, alterações de humor e piora na composição corporal. Convencidas de que tratar era perigoso, quando muitas eram exatamente o tipo de paciente que poderiam se beneficiar com segurança. O custo desse mito não aparece em manchetes, aparece na qualidade de vida que se perdeu sem necessidade. A boa medicina não trabalha com frases prontas, ela trabalha com perguntas: qual é o seu histórico exato, de qual parente, e nem todo histórico familiar pesa igual. Um caso em parente de primeiro grau, como mãe ou irmã, pesa diferente de um caso em uma tia-avó distante. Câncer diagnosticado cedo, antes da menopausa, levanta mais atenção do que um caso que apareceu já numa idade avançada. Vários casos da família apontam para uma possível questão genética que merece uma investigação, enquanto um caso isolado conta uma história completamente diferente. Em que momento da menopausa você está? Quais sintomas estão pesando na sua vida? Qual o seu risco cardiovascular? Sua densidade óssea? Seu perfil metabólico? Que formulação faz sentido para o seu caso e por qual via? É no cruzamento de todas essas respostas que a decisão nasce e não no slogan repetido há mais de 2 décadas. E é exatamente essa lógica de olhar para um conjunto e não para uma peça solta que está no coração do meu curso de Destrave Metabólico. Se você é daquelas mulheres que chegou no período da perimenopausa ou da menopausa e sente o corpo travar, o peso que sobe sem explicação, a gordura que muda de lugar, o sono que acaba piorando, a disposição que some, eu preciso te dizer que quase nunca isso é falta de esforço. Na maioria dos casos, existe um conjunto de bloqueios atuando junto: queda hormonal, inflamação crônica, resistência insulínica, perda da massa muscular. E nesse curso no Destrave eu te mostro passo a passo como enxergar esse bloqueio e como destravar o seu metabolismo de forma estruturada, sem formulações genéricas e sem o medo que paralisa tanta gente. Se fez sentido para você, o link do curso está afixado no primeiro comentário. Dá uma olhada e retorne para cá, porque o fechamento amarra tudo que a gente viu até agora. Repare que essa lógica é a mesma que eu trago em todos os vídeos. O corpo ele não funciona em pedaços isolados e a saúde não cabe em frases absolutas. Quando alguém te entrega uma regra que vale para todo mundo, do mesmo jeito, sem olhar para quem você é sinal de que aquela regra está sendo simplificada demais. Saúde de verdade é individual, então da próxima vez que você ouvir que mulher com histórico familiar de câncer não pode fazer terapia hormonal, lembre-se do que você aprendeu até aqui. O próprio estudo que originou esse medo mostra que o estrogênio isolado reduziu o câncer de mama em incidências e em mortalidade. O risco mora nas formulações, no momento que começa e no perfil de cada mulher, e não na terapia tratada como um bloco único.
E a única resposta honesta para a pergunta se você pode ou não fazer é que ninguém gosta de ouvir porque dá trabalho. Depende da avaliação do seu caso, feita por alguém que entenda do assunto, que vai olhar para os seus dados e não para o medo coletivo. E eu quero te ouvir agora. Você já deixou de procurar tratamentos para a menopausa ou conhece alguém que deixou por causa dessa frase sobre simplesmente seu histórico familiar? Escreva aqui embaixo, porque a sua resposta mostra para outras mulheres que essa dúvida é mais comum do que parece e me ajuda a entender o que aprofundar nos próximos vídeos. E se esse conteúdo te trouxe clareza, deixe o seu like, salve para rever com calma e compartilhe com aquela mulher que vive com medo de tratar a menopausa por causa de uma informação de mais de 20 anos atrás. Um conteúdo certo na hora certa pode devolver a qualidade de vida de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.